Antes de começar, boa noite, pessoal. Boa noite, eu sou Luísa, eu sou uma das co-diretoras e co-criadoras do Aprendizado. Queria testar se está tudo ok, se está todo mundo me vendo, me ouvindo. Agora eu estou no quarto, de manhã eu estava na sala, mas a casa estava vazia, enfim. Essas coisas do home office. Mas tá tudo ok. Então, começando, né? Eu sou co-criadora com a Amanda do projeto Aprendiz Afro. Vitor é a nossa primeira aquisição do evento, do projeto, né? Foi a primeira pessoa a entrar oficialmente com a gente no projeto e pegar junto com isso. O Wesley também tá com a gente em parceria, né? Sempre, tá sempre aí por trás nas parcerias. E essa proposta dessa aula, na verdade, ela surgiu no início do projeto, né? No ano passado. Acho que foi, não sei, meados do semestre passado, a gente entrou em contato com a professora Cíntia, que era uma das responsáveis. Né, vou contar a história completa, né? Eu estava estudando, na verdade, estava recapitulando Introdução à Psicologia, porque eu não lembrava de mais nada. E aí, nessa recapitulação, a gente tem que fazer uma grande. Uma linha do tempo filosófica, né? Histórica e filosófica. E eu estava estudando um por um, e a gente já tinha criado o projeto Aprendizado, eu estava estudando um por um, lendo por um livro de Cordioli, e em determinado momento eu fiquei, tá, ok, era sobre o dualismo, né? Corpo, mente e essa, acho que é a ontologia do ser, né? E essas teorias sobre ontologia e tudo mais. E aí eu pensei, pô, mas será que só os filósofos europeus e gregos, enfim, dessa linha ocidental eurocentrada, que falavam sobre isso? E aí eu fui pesquisar mais sobre essa temática, né? E aí a gente descobriu que tinham outras perspectivas dessa ontologia do ser, inclusive perspectivas africanas, queméticas e por aí vai. Então a gente ofereceu a ideia para a professora Cintia, ela encaixou a gente no cronograma dela, que nem o professor fez também agora, e a gente fez a primeira série de aulões, né, que foi perspectivas pluriversais. A gente apresentou no simpósio dos direitos humanos, a gente apresentou em duas turmas da professora Cíntia, falamos também, eu não lembro mais de todas as turmas, a gente falou em várias turmas sobre esse assunto. E o feedback foi muito bom, então a gente decidiu manter. Esse formato que a gente vai trazer hoje é um pouco mais dialogado do que o Perspectivas. O Perspectivas Universais tende a ser um pouco mais palestra, o que é uma coisa. Isso, primeiro e segundo semestre, amiga, perfeito. Então, a gente vai tentar meio que modificar esse modelo e trazer aqui para poder a gente fazer uma roda de diálogo, um debate mesmo sobre o assunto, porque como a gente falou na manhã e acho que vocês vão notar também agora à noite, a gente tem muito mais perguntas, muito mais reflexões do que de fato respostas. Um dos motivos é por produção científica, por isso que foi até uma ressalva que o Wesley fez pela manhã. A iniciação científica e a pesquisa têm sido cada vez mais importantes e agora e com isso a gente consegue notar também o quanto falta, né, de pesquisa e de iniciação científica nesse ponto, principalmente no tema da mulher negra e do envelhecimento dessa mulher negra. A Amandinha quer falar alguma coisa, amiga? Não. Boa noite, gente. Ridícula. Não, obrigada. Ah, Vitão, já quer que falar você alguma me coisa? deu essa oportunidade, né? Então eu não quero. Obrigada pela opção. Eu tava tentando ser educada. Fala aí com o povo, vai. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Amanda. Eu aposto que ninguém aqui me conhece. Nunca deve ter me visto. Mas, ai, eu adorei essa recepção. Obrigada. Tá. Na verdade, quando a gente apresentou esse Psicologias Plurais, é plurais? Eu nunca lembro qual é o jeito certo de falar. Pluriversais, isso, pluriversais. A gente apresentou no simpósio do segundo semestre. Então, eu acredito que a gente tenha tido um público não só do segundo semestre, que foi uma ação que Diego Tolói fez. E aí, a gente pensa, na verdade, seria interessante vocês pensarem com a gente uma forma de trazer ela para os últimos semestres. Porque quando a gente estava de férias, pensando no que a gente trabalharia nesse semestre agora, a gente ficou naquela, meu Deus, precisamos chegar no
do 7º ao 10º semestre. Porque essa galera não teve a mesma oportunidade do primeiro e do segundo, que já está pegando o aprendizado de cara. A gente vai trabalhar com eles no decorrer dos anos, né, dos semestres. E vocês já estão perto de se formar e não tiveram essa visão. Essa visão que, maravilhosamente, Rafael nos abraçou e está trazendo aqui. E aí, o que a gente espera é que a partir desse momento aqui, onde a gente traz todas essas problemáticas e, de certa forma, uma frustraçãozinha para vocês, vocês sintam essa necessidade, essa vontade, esse querer, como eu e Luísa temos hoje, Vitor, para mudar, para estudar e para se aprofundar. Porque, quando eu digo de frustrar, é porque a nossa população é, em maioria, pretos e pardos. São pretos. E como é que a gente vai pesquisar sobre a saúde dessas pessoas e não encontra? Por quê? Se somos maioria, por que não encontramos? Então, quando a gente fala de frustração e de mais perguntas do que respostas, é partindo disso aí. Pronto. Falei, Lu. Arrasou. Vitinho, quer falar alguma coisa desde já? Vou só me apresentar mesmo. Gente, sou o Vitor, né? Tô com as meninas, entrei aqui agora. Peguei o bonde andando, sentei na janela e a gente tá aqui junto levando esse material que tá muito massa. Acho que a gente pode construir um debate muito interessante, né? E conseguir desenrolando com vocês, tá? Tá muito legal. Posso passar a palavra para vocês? Na verdade, a Amanda vai começar orientando a nossa conversa, né? Pra gente poder fazer. Pela manhã, pelo menos, a gente fez assim, né? A gente começou pela problematização, para depois a gente chegar no gostosinho da conversa, né? Pra gente poder embalar aqui as discussões e saíram discussões muito interessantes também. Então, ouvidos e olhos atentos. Atentes? Não, ouvidos e olhos atentos, é isso mesmo. Para para essa conversa. E a Amanda vai falar de uma notícia que aconteceu em 2020, correto, amiga? Isso, em abril de 2020. Eu só estou procurando aqui porque eu maravilhosamente esqueci de deixar a notícia Não, aberta. maravilha, maravilha, tudo bem. Então, a ideia geral dessa notícia Eu é tenho essa. ela aberta aqui. Então pode ir. Você quer que eu fale um pouquinho, você segue? É bom que você já lê. Pronto. Tá, ó, no matutino a gente chegou à conclusão de que seria melhor a gente ler a notícia aqui com vocês, ao invés de liberar o link e vocês lerem. E aí eu vou fazer uma introduçãozinha. Primeiro, por que a gente traz uma notícia escrita? Essa notícia, ela foi feita uma reportagem com o envolvido, só que a gente percebeu que na televisiva era uma coisa, era algo que não mostrava o real problema que essa notícia trazia. E aí a gente já começa problematizando isso. Porque em televisão eles trazem tudo muito bem maquiado, e quando a gente abre a internet, que está lá no jornal, está tudo muito bem descrito, muito bem detalhado e chocante. Por que chocante? Gente, da primeira vez que eu li essa notícia, eu chorei. Hoje de manhã, eu li essa notícia rindo de nervoso, porque ela chega a ser, de certa forma, ridícula. Porque é explicitamente racismo, assim, na cara, não tem nem o que maquiar, mas conseguiram, de alguma forma. E aí, 21 vai dar continuidade. Vai lá, Vitor. Gente, eu vou deixar só o link aqui da reportagem para quem quiser ir acompanhando, lendo, tá bom? Né? Para a gente conseguir dinamizar mais um pouquinho. Tá aí, acabei de jogar no chat. Né? O título Cadê? O idoso negro é acusado de furto em hospital e esposa morre após confusão. No sábado 18 de abril de 2020, o vigilante Everaldo da Silva Fonseca, de 62 anos, acompanhava no hospital Dom João Becker, em Gravataí, a esposa, Maria Gonçalves Lopes, 55 anos. Ela havia sido internada um dia antes para tratar de uma cirrose. No entanto, segundo o hospital, durante a madrugada, o celular de uma técnica de enfermagem desapareceu. O idoso, de acompanhante da paciente, foi acusado do furto.
Segundo o idoso, que é negro, ele foi arrancado do quarto da esposa e levado para um corredor por funcionários do hospital. Lá, foi agredida e humilhada. Depois, foi expulso do hospital. A mulher de Everaldo, que assistiu a parte da confusão, teve um infarto e morreu 2 horas depois do ocorrido. Aí tem uma foto, né, da família. E essa revista, né, esse momento, ocorreu às 4 horas da manhã. Inconformado, Everaldo diz à Universa, revista, que jamais imaginou que pudesse ser acusado daquela forma, principalmente porque sempre trabalhou e sustentou sua família. Naquela sexta-feira, ele havia trabalhado 12 horas seguidas e foi para o hospital no início da noite para ficar com a esposa. Por volta das 4 horas da manhã, várias técnicas de enfermagem e um segurança do hospital, contratado por uma empresa terceirizada, entraram no quarto e começaram a revistá-lo. Tudo aconteceu muito rápido, segundo Everaldo. Ele, né, relatou: eu estava do lado da cama da minha esposa, ela viu tudo. Eles não quiseram saber. Mexeram nas fraldas dela, nas cobertas, nas roupas. Reviraram a cama dela. Conta. Durante a confusão, Everaldo disse que a esposa começou a gritar desesperadamente para que eles parassem com a revista, mas não foi ouvida. Ele disse que tentou explicar que era trabalhador e que não havia furtado nada, o que também não adiantou. Falaram que negro não é cidadão. Segundo o vigilante, enquanto estava no quarto, ele percebeu que a mulher começou a passar mal, e apenas uma das técnicas que estava no local acreditou em sua inocência e tentou defendê-lo. Mas os empurrões e as agressões verbais teriam continuado. Everaldo relata que mesmo depois de perceberem que o celular não estava no quarto, os funcionários insistiram no crime. O segurança teria arrastado ele para fora do Perdão, gente. Ele relatou: me empurraram para um corredor, me bateram e disseram que eu tinha roubado o celular. Me chamaram de negro, falaram que negro não é um cidadão. A técnica de enfermagem me enxugou de tudo. Desabafou o idoso. E, posteriormente, né, o celular foi encontrado na sala de reuniões. Após a confusão no corredor, o segurança do hospital teria expulsado o vigilante do local. Everaldo, no entanto, permaneceu na porta à espera de notícias de sua esposa. Minutos depois, o celular foi encontrado em uma sala de reuniões do hospital, ao qual o idoso não teria como ter acesso. Por isso, segundo Everaldo, a técnica de enfermagem foi pessoalmente buscá-lo na porta de entrada para dizer que tudo não passou de um mal-entendido. Ele relatou: para me agradar, ainda quiseram me dar um lanche, porque tudo tinha sido equívoco, e me pediram desculpas em nome do hospital. Mas eu fui insultado, apanhei perto da minha esposa e falava um palavrão. Daí ela entrou em choque. Everaldo revela que o pior de tudo que passou foi ver como sua esposa ficou mal rapidamente, sem que ele pudesse fazer nada. Nunca tinha visto uma fisionomia daquela. Ela ficava pedindo socorro para mim com os olhos saltados, no maior desespero. E mesmo assim me expulsaram de lá de dentro. Lamenta o marido. Causa da morte da esposa: desnutrição grave. Ele conta que a esposa morreu por volta das 6 horas da manhã. A minha esposa faleceu do susto, gritando de desespero. Dava para ver isso pelos olhos dela. Ela teve um ataque fulminante. De acordo com a família, a causa da morte no atestado de óbito foi descrita como desnutrição grave. Ele falou: eu tenho certeza... Não, calma. Foi a filha da vítima. Eu tenho certeza que a minha mãe teve uma parada cardíaca ou algo parecido, porque ela estava lúcida, falando comigo normalmente quando eu internei ela. Nenhum cachorro merece passar pelo que a gente está passando. Desabafou a filha da vítima, Joyce Lopes Fonseca, de 28 anos, que chegou ao hospital logo após a morte da mãe. O que me deixa mais indignado é que o hospital ainda quer se fazer de vítima, dizendo que tudo isso foi normal. Eu pensei que isso era coisa de 50 ou 100 anos atrás, mas aconteceu comigo. Lamenta Everaldo. Levamos para o hospital para cuidarem, não para matarem. Revoltada com tudo com o que viu acontecer com os pais, Joyce acusa os funcionários do hospital de negligência. A gente levou ela para eles cuidarem, não para matarem a minha mãe. E por que eles revistaram só o meu pai? Por que não revistaram todo mundo? E se tinham razão, por que pediram desculpas para meu pai? Questiona a filha. Ela diz que tudo que a família quer agora é justiça. Nada vai trazer a minha mãe de volta, mas nós queremos justiça, para não acontecer com outros familiares o que aconteceu com a gente. Nós sabíamos que a minha mãe estava doente, ela estava muito fraca e ficava muito deitada, mas ela estava lúcida. O problema dela era no fígado. A minha mãe foi embora com a imagem do meu pai apanhando, por isso que ela ficou nervosa, afirma. Maria foi enterrada no domingo no cemitério municipal de Gravataí.
O hospital confirma a suspeita de furto, mas nega racismo. Por meio da nota, o hospital se manifestou e alega que o óbito ocorreu por volta de 9h50, por causas naturais, devido à gravidade da doença crônica pré-existente, não havendo qualquer relação plausível de causa e consequência entre os eventos. O Dom João Becker, porém, confirma que houve uma suspeita de furto de celular nas dependências do hospital, ao qual o idoso foi envolvido. Segundo o hospital, quando perceberam que o celular da funcionária havia desaparecido, colegas telefonaram para ele e ouviram uma vibração de telefone perto de Everaldo. Na verdade, era a filha dele tentando contato. Lamentavelmente, por circunstâncias, o familiar acabou sendo envolvido. Contudo, a situação foi prontamente esclarecida. A suspeita não decorreu de motivo racial, tampouco houve agressão ou injúria racial, conforme especulado indevidamente em redes sociais. Contudo, o hospital abriu uma sindicância interna para averiguar os fatos, que foi finalizada na última quinta-feira. Embora o hospital afirme que não houve qualquer tipo de agressão física ou verbal, principalmente de cunho racial, o comunicado enviado para a Universa informa que a direção do Hospital Dom João Becker definiu pela rescisão unilateral do contrato de trabalho de 3 funcionários, cujo comportamento no episódio esteve em desacordo com o Código de Conduta da instituição. A polícia investiga 3 crimes. A Polícia Civil, por meio da primeira Delegacia de Polícia de Gravataí, instaurou um inquérito para investigar o caso e solicitou ao hospital câmeras de segurança local para ajudar na apuração dos fatos. No sábado à tarde, Everaldo compareceu à delegacia a pedido da polícia para esclarecer o que havia acontecido durante a madrugada. Na tarde da última quarta-feira, ele foi ouvido novamente. O delegado responsável pelo caso afirma que investiga 3 crimes diferentes. Vamos apurar o crime de constrangimento ilegal, devido à revista indevida que ele alega ter sofrido, o crime de injúria racial, devido às ofensas com conotação racial que ele informa ter ocorrido, e o de lesão corporal, que vai ser apurado principalmente através do exame de corpo de delito. Explica. Até o momento, somente Everaldo compareceu à delegacia. A polícia aguarda, durante esta semana, no hospital passar a relação de todos os funcionários envolvidos no caso para dar continuidade às investigações e chamá-los para prestar esclarecimentos. Até aí já está interessante para a gente começar o nosso debate, né? Eu parei para esperar esse comando. Maravilha. Eu acho que a gente consegue pontuar diversas questões nessa notícia, nesse ocorrido. E enfim, pela manhã eu consegui pensar em 3, mas agora acho que conforme a gente vai se expondo mais à notícia, acho que vão surgindo mais, né? E aí, enfim, a gente tem grande parte dessa, como dizer isso, essa dualidade, né? Enfim, paus e pedras. Você tem o idoso como sendo uma pessoa, né, na nossa cultura. A gente tem essa impressão de que o idoso ele deve ser respeitado acima de tudo. Tá todo mundo me escutando normalmente? Sim, sim. Yes? Ok. A gente tem essa ideia de que o idoso ele é uma pessoa respeitável, que ele é uma pessoa que está, enfim, no momento de paz, no momento de calma. O idoso nunca cometeria um crime, o idoso, enfim, tem essa visão de idoso e tem a visão que impuseram sobre esse idoso, que é um idoso negro, que foi a visão de que ele poderia ter cometido um crime, enfim, e foi destratado em diversos momentos, né? E aí a gente pensa, tá, as pessoas ensinam a gente, né, respeito os idosos, respeito os mais velhos, mas quem são esses mais velhos que merecem, que estão merecendo na nossa sociedade esse direito ao respeito, né? Quem são esses mais velhos que estão recebendo esse direito ao respeito? E quais são os que não estão recebendo? Claramente a gente está tendo isso muito mais para uma elite, enfim, idosos que vivem em classe média alta e idosos brancos. Então a gente já consegue entender aí essa primeira dualidade, né? Essa primeira desigualdade. Um outro ponto que é muito interessante a gente está sempre trazendo é que a esposa do Everaldo foi para aliás, tem outro ponto que é muito importante. Instituições no Brasil, e a gente tem visto isso cada vez mais vezes, têm se responsabilizado por matar sistematicamente pessoas negras.
E isso a gente tem, por exemplo, com o caso do Everaldo, como a Amanda falou até pela manhã. Foi uma situação de que ele realmente conseguiu se livrar daquilo. No entanto, outros não conseguiram, como o João Alberto, que foi no Rio Grande do Sul, talvez eu esteja errando o nome dele, mas ele tinha 40 anos e sofreu assassinato em uma instituição particular. Acho que foi o Carrefour, não foi isso? Foi a instituição da Carrefour. Morreu a pancadas na frente do supermercado. Ele saiu para comprar pão e não voltou. Então, assim, Everaldo saiu para levar a esposa no hospital, na verdade, saiu para ir cuidar da esposa que já estava internada no hospital sob cuidados paliativos, e retornou sem a esposa e sofrido, enfim, de diversos desrespeitos e injúrias. Então a gente ainda tem aí mais um problema, né? As instituições que deveriam estar protegendo, instituições, enfim, a nível particular, privado, que não deveriam estar se envolvendo na aniquilação de outras pessoas. Um supermercado não tem por que matar outras pessoas, então, assim, é nesse sentido que eu falo. A gente tá tendo isso sempre se repetindo, e esse foi um caso que poderia ter escalado para esse nível de notícia, e que não aconteceu. Outro ponto que é interessante a gente trazer, que eu ia falar antes, que era sobre a esposa dele, que estava em cuidados paliativos, e claramente houve uma negligência, porque priorizaram a situação de um possível furto, enquanto a mulher estava lá sob cuidados do hospital. Então, você tem dados alarmantes, por exemplo, os dados da Abraço, que falam que mulheres negras recebem menos epidural e menos assistência nos partos do que mulheres brancas, por exemplo, ou pessoas que estão gestantes brancas. Então, você tem uma dualidade até nesse ponto. As pessoas supõem que pessoas negras têm uma tolerância à dor maior, ou enfim, que são menos sensíveis aos problemas de saúde que pessoas brancas. Eu não sei de onde vem essa teoria, mas assim, existe essa visão e essa visão está comprovada com dados, que são dados da Abrasco. Então, a gente consegue notar também esse ponto. Outra questão que é muito interessante a gente pontuar é o fato de que a lei de... É nesse tópico? Manda ver, Vitinho. Eu ia só complementar, na verdade, né, que essa questão dessa concepção de que mulheres, assim, pessoas negras, né, enfim, né, você falou nesse caso ligado mais à obstetrícia, né, que mulheres negras são mais fortes, mais tolerantes à dor. Eu vi em algum lugar, não sei se foi em alguma aula da gente ou algo do tipo, mas que, né, no surgimento dessa questão da obstetrícia, ginecologia, as mulheres eram submetidas, né, a experiências científicas, né, não vou nem dizer como, né, enfim, sem anestesia, né, era feito, né, mesmo os médicos, né, entendendo que haveria necessidade de uma anestesia em uma mulher branca, ela seria anestesiada, mas as mulheres negras eram, desde muito tempo atrás, isso, eu não lembro o nome do médico, mas lembro que foi algo nos Estados Unidos, né, e aí desde, né, perdura, né, de lá até hoje, alguns desses ideais, né. Exatamente. Eu acho que em tudo, né? Não só nisso. Tipo, eu assisti recentemente uma live de uma cirurgiã plástica. E ela falava sobre os narizes. E isso foi por causa de toda essa repercussão que vem tendo das pessoas fazendo cirurgias plásticas e tudo mais. E aí ela fala do nariz caucasiano e do nariz negroide. Que supõe-se que por ser preto, ele é mais forte. Então pode ser mexido de qualquer forma e tudo mais. E vai aguentar e tal. Mas na verdade é totalmente o contrário. Ela fala nessa live que o nariz negroide é muito mais sensível do que um caucasiano. Que até a pele dele, essa pontinha aqui da gente, ela é mais mole, mais sensível mesmo. E por isso que dá tanto problema, ultimamente vem dando tanto problema, quando as pessoas tentam afinar tanto. Porque a estrutura dele não foi feita para isso. É toda uma estrutura por dentro. E por dentro, ela é muito sensível. Então, por isso que parte, a gente vê aí a Estematos, a blogueira, que teve um problemão nesse nariz dela, e o nariz dela era um nariz negroide. Ele tinha, né, todo um formato que é um pouco achatado, com as abas mais abertas e tudo mais. Então, foi isso que aconteceu. Eu, inclusive, me interessei por essa live por causa dela. Quem tiver interesse, eu posso compartilhar aqui, eu vou procurar, e aí no decorrer
desse momento aqui com a gente, eu coloco e vocês dão uma olhadinha, porque vale super a pena, assim, entender um pouco da estética mesmo de uma pessoa preta, que é completamente diferente. Eu fiquei realmente besta, de tipo assim, eu não esperava que fosse mais forte, mas eu também não esperava que fosse tão mais sensível do que um caucasiano. Real. Maravilha. Inclusive, que Vitor comentou aí, na saúde a gente tem esse problema. Teve o plano do SUS, né, que fez até uma série de materiais sobre saúde da população negra e fez várias cartilhas. Tem um curso na Fiocruz que é muito grande, muito bom, que fala também sobre essa falta de ética das instituições de saúde para com pessoas negras. Então, atitudes condescendentes, paternalistas, pessoas que tratam as pessoas negras como se não soubessem o que estão fazendo, pessoas que tratam, por exemplo, uma pessoa que leva um filho que está com febre para uma rezadeira como se aquilo fosse besteira, como se fosse um absurdo, sendo que aquela pessoa tem aquela fé. Então, você precisa incorporar a fé dela ao tratamento e não, enfim, demonizar a fé dela e colocá-la de escanteio e não, enfim, e tratar aquela pessoa como se ela não soubesse o que ela está fazendo, né? Pode falar, prof. E conhecendo a história da saúde pública no Brasil, respeitar os chazinhos, as benzedeiras e toda essa medicina popular, você entender que até a criação do SUS, muitas pessoas tinham como forma de tratamento para suas doenças, suas enfermidades, a medicina popular. O SUS só tem a saúde pública no Brasil só ganha representatividade e de uma certa forma, acolher a população geral do país a partir de 88. Né? Até essa época, na aula de intervenções em saúde, intervenções psicossociais, eu faço essa aula com a galera, faço essa genealogia da saúde pública no Brasil. Até a década de 50, com certeza a medicina popular, 1950, a medicina popular foi a base de uma grande camada da população. Perfeito. E com a política de saúde, né, Política Nacional de Saúde Integrada à População Negra, que é uma política do SUS, maravilhoso, a gente tem isso, enfim, institucionalizado. Você tem um protocolo agora de como agir. Não sabemos até então como tem sido o cumprimento disso. Mas, assim, a gente entende que tem um protocolo agora. Um protocolo, inclusive, que não é citado nas faculdades de medicina, enfermagem, por aí vai. Mas que é um protocolo que existe, inclusive foi Jurema Werneck que teve grande influência na geração e na criação e no desenvolvimento do conteúdo mesmo dele. E ficou um conteúdo realmente muito bom. Se vocês quiserem fazer o curso da Fiocruz, eu acho que está sempre disponível, não tenho certeza. Mas eu fiz e é muito bom. Enfim, outro ponto, né, que a gente estava falando, que era esse das instituições de saúde, que deveriam estar cuidando dessas pessoas, então, enfim, contribuindo para o oposto. E um último ponto, que é esse que foi o da injúria racial. E a importância da gente ter uma lei que tipifica esse tipo de esse crime, né? No Brasil, especificamente no Brasil, porque a gente tem um negacionismo muito grande e muito persistente das questões de raça, das questões de racismo mesmo. Então, você tem pessoas que vão xingar uma pessoa de macaco, de coisa assim, e que vão dizer que aquilo não foi uma injúria racial, que aquilo não é racismo, que falaria aquilo para qualquer pessoa, o que não é verdade normalmente. Então, você tem. Então, a gente tem agora, com essa lei, uma grande importância, que pode inclusive ser ampliada, mas tem uma grande importância nessa lei porque ela ajuda a munir pessoas como Everaldo, que sofreram crimes, e que, ainda com a lei, a gente já está tendo essa dificuldade enfim, dele conseguir justiça. Imagine se não tivesse uma lei para tipificar esse crime, para ele poder levar isso a uma delegacia, que, inclusive, foi até estranho, essa reportagem é tão absurda, na verdade, não a reportagem em si, mas, assim, a história é tão absurda que ele vai para o hospital e ele sofre um crime, enfim, o hospital comete um crime contra ele, depois ele vai para a delegacia, que normalmente é onde, enfim, é o mecanismo do Estado de aniquilação da população negra, e ele consegue, enfim, os direitos dele. Então, a gente tem algumas
algumas inversões nessa história, né, da história até aqui no Brasil. Então, são algumas ideias que me vêm bastante quando a gente fala dessa notícia. A amiga quer complementar mais alguma coisa? Alguém mais quer comentar? Não? Prontinho. Então, para começar começando, né? Já começamos várias vezes. Então, para a gente falar também um pouquinho dessa questão, aprofundar um pouquinho mais essa questão do envelhecimento da mulher negra, né? Porque a gente consegue falar, a gente consegue dados sobre o envelhecimento das pessoas negras como um geral, então a gente consegue falar de homens negros envelhecendo, por mais que sejam poucos, reduzidos, mas a gente consegue achar material para isso. Até porque quando você procura envelhecimento e raça, você vai encontrar muito mais artigos que tratam de raça sem aprofundar para o gênero. Só que a gente entende que o recorte de gênero traz toda uma questão de especificidade para aquele assunto. E não seria diferente com a questão das mulheres negras. Então, quando a gente foi procurar, enfim, buscar artigos sobre envelhecimento da mulher negra, por mais que existam, a maioria deles existem, falando sobre a subnotificação desse, enfim, as poucas pesquisas e os poucos textos que a gente tem nesse assunto ainda. Inclusive, o texto que a gente encontrou foi um texto que falava sobre isso. E é um texto, o envelhecimento da mulher negra no Brasil, em diálogo com o serviço social, que foi, enfim, na Unifesp, né? E aí, esse texto, ele falava muito disso, e ele falava sobre ele começa contextualizando a velhice como um momento no qual se espera que essa pessoa, ela tenha uma estabilidade, ela tenha um momento de descanso, ela tenha um momento de ser respeitada, de receber todos os frutos do trabalho dela para o país, por exemplo. Para a sociedade, né? As contribuições dela para a sociedade. E aí você tem justamente na mulher negra e na vida da mulher negra uma especificidade algumas especificidades que são, enfim, a solidão da mulher negra, que a gente já ouviu falar várias vezes, mas que ela se materializa quando a gente fala de estatísticas de abandono parental, que são os pais que abandonam homens que abandonam essas mulheres na gestação e que não contribuem ativamente na criação desses filhos. E aí a gente vai ter, então, essas mulheres elas já vão ter que ter uma renda que vai ser, né, mais dividida, e a gente tem também um fenômeno muito interessante em famílias negras, que é um fenômeno positivo de certa maneira, se a gente olhar pelo olhar da rede de apoio, mas que é um fenômeno que, para todos os sentidos, para todos os efeitos, na nossa sociedade, mostra uma dependência, que é o fenômeno por exemplo, se a minha filha, ela tem um filho, ela retorna para minha casa, e ela é abandonada, ela retorna para minha casa, a gente vai criar, vó e minha filha, mãe, a gente vai criar essa criança que veio e que não tem um pai. Então a gente tem muito essa configuração, essa é uma configuração muito constante em história de famílias negras, por conta desse abandono. O que é bom, por um lado, como eu mencionei, normalmente a gente pode contar com a rede de apoio, mas, por outro lado, não é tão interessante porque é uma rede de apoio que surge na ausência de uma parte interessante naquela relação, né, que é a relação parental. E aí a gente vem com essas características dessa população específica. Quando a gente fala de mulher negra e a gente fala da solidão da mulher negra e como isso influi no envelhecimento dela, a gente consegue pensar melhor sobre o porquê dessa mulher estar em envelhecimento de uma maneira tão particular e por que ela não tem as mesmas, eu não vou dizer regalias, porque eu acho que é um direito, mas por que elas não têm esses direitos que as pessoas que envelhecem e que não são mulheres negras têm. Então, por que a mulher negra chega nessa idade e ela ainda se vê com obrigações de trabalho, de cuidado, de produção? Por que ela ainda tem que se dedicar tanto ao seio familiar nesse sentido de prover? Porque as mulheres, enfim, além das mulheres serem maioria na mantenedura na provisão, né, de casas aqui no Brasil, então você tem famílias que são sustentadas por mulheres, a gente também tem essa maioria de mulheres negras sendo as provedoras de suas famílias, e isso se estende muito. Se estende às idosas, se estende às mães, né? Às vós e às mães. Então, aí a gente tem alguns marcadores sociais que
mostram pra gente concretamente o que a gente está vendo. Só que a gente não tem enfim, uma extensa literatura que junte todos esses marcadores e trate eles. Então a gente traz muito mais. Isso que eu não falei porque eu tinha visto no texto, eu falei porque eu tenho outras leituras sobre mulheres negras. Não muitas, mas eu tenho outras leituras sobre mulheres negras. Então a gente tem que fazer muito mais deduções do que e reflexões e perguntas do que se basear na literatura, porque ela não é tão extensa assim quanto a gente gostaria, quanto a gente precisa. Fala, amiga. E a gente também não pode ficar preso a nenhum tema específico. Porque, você vê, a gente pegou um texto de serviço social, como o Lu falou. E esse texto de serviço social só serviu para frustrar mais ainda a gente. Porque a gente começa o texto achando que, meu Deus do céu, finalmente encontrei dados sobre a saúde da mulher negra. E aí, quando a gente lê o texto, na verdade, é uma denúncia. É uma denúncia porque não encontraram nada. E aí eles fazem denúncias também em cima do artigo, o artigo de ética de serviço social, porque eles negligenciam as mulheres, a saúde da mulher preta. E por quê? Se elas são tão importantes, se elas passam a vida toda lutando contra isso, o mínimo seria... Gente, vocês estão me ouvindo? Oi? Estamos, amiga. Ah, Oi? Estamos Olá. ouvindo sim. O meu computador ficou todo preto, eu tomei um susto. Tá, então eu vou continuar, daqui a pouco ele volta. E aí, não dá pra gente ficar preso, porque a gente não vai encontrar muitas leituras em quase nada. Ah, Henrique, você é daqui, meu amor. Então, tipo, não dá pra gente se prender a temas tipo psicologia, serviço social, medicina, não dá. Jogar palavras-chave, pesquisar pelas palavras-chave, ler tudo e fazer uma grande dedução. É exatamente isso que a gente vem fazendo. E é o que o Lu falou. A gente fazer um montoado de pesquisas e ir pegando um pouquinho de cada e juntando e deduzindo que aquilo seria de tal forma. Porque real mesmo, um artigo completo, aprofundado, falando sobre a saúde e tudo mais, gente, a gente não vai encontrar. E isso deveria ter acontecido porque as pesquisas são atuais, as pesquisas de denúncias. A gente começou a encontrar de 2000 a 2017, se eu não me engano. São as pesquisas onde mais são pontuadas sobre aquilo e aí fica aquela grande dúvida. Depois disso, por que ninguém fez nada? Por que ainda não começaram a produzir e a procurar? E é justamente isso que a gente vai deixar aqui a dúvida para vocês pensarem. Quem sabe, talvez, decidir produzir algo, porque com certeza vocês vão ter sucesso, já que é escassez, né? Enfim. Vai, Lu. Vitinho, quer complementar? Pronto, eu queria fazer algumas inferências, né? Ver a opinião do pessoal sobre isso. Posso levar? Certo. Claro. Aproveitando uma fala do professor, né, pela manhã, ele falou que essa matéria a gente fala sobre o envelhecer de pessoas brancas, né, com boas condições socioeconômicas, né, tudo que a gente vê, a gente imagina que seja, né. A gente está trazendo para o recorte, por exemplo, né, sobre o envelhecimento de pessoas trans, né. A expectativa de vida hoje no país, no Brasil, né, de envelhecimento de pessoas trans, é de 35 anos, a expectativa de vida, né? De 35 anos, enquanto a expectativa de vida, né, da população em geral é de 75,5 anos, né? De acordo com os dados do IBGE de 2016, tá? E trazendo, né, para outras populações, né, fazendo outros comparativos aqui. A gente tem em outros locais, né, por exemplo, achei um recorte aqui do Rio de Janeiro, não achei tão geral assim, mas achei bem interessante trazer, né? No Rio de Janeiro, né, no estado, a diferença de expectativa de vida entre pessoas negras e pessoas brancas pode chegar a 22 anos, né? A diferença de expectativa de vida. Ou seja,
Tem locais em que pessoas brancas vivem 22 anos a mais que pessoas negras, né? E nesse meio do caminho entram mil e uma variáveis, entre elas as questões sociais, né? Propriamente ditas, como violência, a própria pobreza, né? A escassez ao acesso, né, da saúde pública, né? Os serviços básicos de saúde e também, né? Trazendo outro adendo para a população negra, a gente tem hoje dados atuais que dizem que, geneticamente, né, pessoas negras têm propensão a ter algumas doenças, né, genéticas não, perdão, doenças como diabetes e hipertensão, esqueci o nome, doenças crônicas. Isso. São um pouquinho mais propensas a terem essas doenças, né, e que hoje, no cenário, né, contextualizando com o que a gente está vivendo atualmente, né, a situação da pandemia, é um agravamento, né? Quando a gente fala hoje de pessoas com mais de 50, né? Não são nem idosas ainda, mas estão entrando no processo de envelhecer, de 50, 60, 70 anos, negras, que têm hipertensão, diabetes, a gente vê hoje, né, que essa curva de mortalidade vai dar uma, né, pode dar uma diferença, né? Talvez quando a gente conseguir fazer um balanço, né, quando essa pandemia acabar, né? Enfim, queria pontuar essas coisas. Queria saber se alguém tem alguma coisinha para poder comentar, alguma coisa para acrescentar aqui com a gente. Enfim, podem levar, meninas. Seguindo esse fio que Vitinho propôs, a gente também pode pensar sobre, enfim, esse momento de vacinação, que foi até um encaminhamento que o professor Rafael fez hoje pela manhã, de se perguntar, ok, e quais são enfim, as consequências atuais que a gente tem disso? A gente tem algumas consequências, bom, algumas notícias que falam sobre vacinação, diferença, né, desigualdade até no processo de vacinação de pessoas negras e pessoas brancas. E, pelo que eu entendi da matéria, você também tem uma influência muito grande de, por exemplo, com os profissionais de saúde são pessoas negras e estão sendo vacinados, você tem muito mais pessoas negras sendo vacinadas, né? Você tem esse dado alterado, né? De pessoas negras sendo vacinadas por estarem trabalhando e não por serem idosas. E isso fala muito sobre como a gente entende, né, a população negra aqui no Brasil. Isso fala muito, inclusive, que se for para dar assistência, o Brasil nega. Agora, se for para você trabalhar, para mim o Brasil te dá, tá tudo bem. Né? É assim que a gente trabalha aqui. Então, são algumas compreensões que a gente consegue absorver dessas notícias e, enfim, desses questionamentos. Outro ponto interessante que a gente estava tratando antes é sobre na verdade, outro ponto não, né? Uma continuação do nosso ponto é que, por exemplo, a gente consegue compreender que para a maioria das populações idosas, você tem a dimensão da escolha, né? O estar sem fazer nada, entre aspas, o estar à vontade, o estar aposentado, descansando, é a dimensão de escolha. O idoso escolhe se manter no mercado de trabalho, enfrentando os preconceitos do ageísmo, né, as suposições sobre incapacidades, enfim, mas isso é outro diálogo. E você tem esse idoso, enfim, esse idoso ele pode também não estar trabalhando, ele pode desenvolver atividades do bel prazer dele, para, enfim, se desenvolver como ser humano, enfim, ancestralizar de outra maneira, não sei. Você tem essa dimensão de escolha. Só que essa dimensão de escolha é negada para a população negra de diversas maneiras, em diversos momentos das vidas da gente, e especificamente também, como a gente está falando disso hoje, no envelhecimento. Então você tem essa pseudo-liberdade, né, que é retirada também nesse momento, porque o idoso ou a idosa não tem o direito de escolher descansar, de optar por descansar na vida idosa dele. Então ele tem que se manter trabalhando. E também um ponto interessante é que a gente, quando individualiza essa discussão, e isso foi até um tópico que foi trazido no texto dispositivo de Foucault, a produção da velhice e regimes de subjetivação, rastreamentos genealógicos, isso, que foi o que o professor passou para vocês e para a gente também. O que esse texto traz para a gente é essa proposta da gente pensar, ok, como é que esse envelhecimento se deu até aqui e em que momento esse envelhecimento passou de uma
Opa, travou. Travou. Acho que ela caiu. Tava demorando, inclusive. Eu não sei se eu adianto uma parte, ou se eu espero ela. Acho que eu vou esperar 5 minutinhos. Vamos ver se ela Ela tá, consegue reconectar, né? ela tá entrando. É. Conecta-se já. Pronto. Se der ruim, a gente continua É. com aquela outra parte. E aí, gente, vocês podem participar, tá? Podem perguntar coisas. Por favor, inclusive, queremos muito que vocês participem. Gente, aproveita que a minha internet me gongou aqui. Recebi até a notícia aqui da Vivo que meus dados já acabaram, mas é isso, faz parte. Tá todo mundo me escutando? Sim. Sim, estamos. Maravilha. Marcelinha já falou aqui que tá ouvindo encantada. Filha, Marcelinha, obrigada. Ó, Juju, maravilhosa! Oi, minha filha, como é que você tá? Saudade. Olha aqui, obrigada, gente. Maravilha. Vou aproveitar aqui a estabilidade da minha internet para retomar. O ponto era bem simples, eu estava me delongando. Era a, sobre essa individualização da, do, enfim, da responsabilidade para com o idoso. Então, você tem uma responsabilidade, que é uma corresponsabilidade, né? O governo deveria tomar parte dessa responsabilidade de manter seguras e com direitos as pessoas que trabalharam e contribuíram para a sociedade. E, na verdade, o que o governo faz, o governo tem feito até agora, através da mídia e através das várias maneiras enfim, de passar essa mensagem, é individualizar a obrigação de se cuidar. Então, se eu digo assim, todo mundo tem condição de se cuidar, é só você correr no seu bairro e você comer fruta, acabou. Você vai ter uma velhice interessante, vai dar tudo certo, você tem o SUS aí, se vire. Só que o governo não avisa, e a população às vezes não deduz assim de automático, é que se você não tem uma vida que te dê, enfim, se você tem que trabalhar demais, como é o caso da população negra, né? Vamos ser diretos. Se você tem que trabalhar demais, você não tem como manter um padrão de vida estável o suficiente, enfim, e com a saúde mental e física boa o suficiente para você chegar e atingir uma velhice saudável e essa iniciativa que a gente promove na mídia e nas propagandas de remédio de vitamina para idoso. Então, você tem essa... Tudo ok até aqui? Eu vou dar uma Sim, pode checada. continuar. Ok. Maravilha. Então, a gente entende que teve esse processo de individualização dessa obrigação de estar se cuidando, né? De se cuidar para ter uma velhice boa. E com isso, a gente tem também, foi um artigo até que eu vi nessa segunda-feira, eu acho, que era a juvenilização dos idosos, né, na cultura de consumo. E como essa construção dessa identidade de culto ao corpo do idoso, como na verdade, com um padrão de idoso, né? Então, a nossa cultura de consumo conseguiu criar um padrão de idoso e disse para todo mundo que esse padrão de idoso ele é acessível pelo esforço individual e que não deve ser uma coisa que o governo deva se meter. Porque você tem vitamina, tem academia pública, você pode se virar para conseguir aí a sua velhice, né? Pela compreensão deles. Então, esses corpos que já estão passando por enfim, eu esqueci a palavra agora, é uma contradição, né? A nossa cultura é um pouco contraditória quando fala do idoso, né? Que no momento incapacita, fala desse idoso como uma pessoa incapacitada, e no outro momento a gente está falando que ele é ativo, que ele tem essa fase de descanso e que ele deveria procurar, sei lá, CVC para fazer um pacote, para comprar um pacote de cruzeiro, ou comprar vitaminas, ou assinar enfim, esqueci a palavra, membership, numa academia, né? Então, faz sentido isso que eu estou trazendo? Tá dando para ver também? Estou um pouco insegura com a internet.
Agora não até. tá travando, não. Maravilha. Faz sentido, sim. Eu acho Maravilha. que com a câmera desligada tá melhor. Então pode ficar tranquilo. Perfeito. Beleza. Então, para não dizer que isso aqui fui eu que trouxe, né? Teve esse conceito aí, enfim, corpolatria, né? Um conceito de Codo e Seno, que eles falam disso, dessa idolatrização que a nossa cultura propõe dos corpos, e isso leva também a pressões estéticas, gordofobia, capacitismo, etc. E esse padrão estabelecido do que é o idoso, e normalmente esse idoso que está na moda, na propaganda, na televisão, ele está sendo passado como uma pessoa branca. Normalmente o padrão que a gente tem de qualquer coisa na sociedade tem sido até então de pessoas brancas. Então, essa vida idosa, até a vida idosa já foi padronizada e ela é branca também. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tudo ok. Então, partindo para uma coisa. O que a gente tinha até conversado hoje de manhã, né? A conversa, ela se inicia, enfim, ela se iniciou e não tem como se iniciar de outra maneira, ela é pessimista porque a nossa realidade, né, ela é péssima. Então, na verdade, soa como pessimista, mas na verdade é realista. Isso aqui que a gente está trazendo é realidade. A gente tem subnotificação da, da, enfim, do envelhecimento negro feminino. A gente tem casos de racismo que são atravessados por idade, são atravessados por gênero e por aí vai. E a gente tem essa negação de direitos para a população idosa brasileira, idosa negra brasileira. Mas a proposta africana, enfim, a proposta inicial desses aulões é falar da perspectiva africana, né? E, enfim, de raça e africana. Mas a proposta africana, as visões africanas desse envelhecimento são muito mais, enfim, triunfantes do que a gente entende aqui no Ocidente como idoso. E aí tem alguns ditados, né? Eu até peguei, esqueci de falar na manhã, mas eu coletei alguns ditados no Gela 10. Inclusive, eles têm uma página só de ditados africanos, que é provérbios africanos, que são muito interessantes para você ter análise. Porque, como é uma cultura de tradição oral, então você tem. Os ditados, eles falam muito do cotidiano, falam muito das compreensões espirituais e por aí vai, né? Então, são muito importantes. Tinha até um texto sobre isso, mas eu não estou achando aqui. Mas, por exemplo, a gente tem. Qual é o nome do site que fala do digital? Gele 10. Isso, esse mesmo. Aí você pesquisa lá provérbios africanos, Gele 10, você vai achar. Eu acho que é uma folha que tem um monte. Tem também algumas meninas que a gente sempre compartilha no WhatsApp, que é Suelen Macena e a chefe Lili Almeida, talvez, que elas sempre estão falando alguns ditados populares brasileiros, mas alguns provérbios africanos também. Trazem postas muito interessantes, muito africanas mesmo, de se ver a vida mesmo. O que eu tinha pensado era, por exemplo, o ditado: quando se morre um velho, vai com ele uma biblioteca, que é um ditado que abre, inclusive, o trabalho da Alda Brito de Mota, que é uma pessoa que a gente cita também quando vai falar de envelhecimento e de gênero, dessas diferenças. Então, a gente tem esse idoso sendo tratado na cultura africana como um ser que está, na verdade, numa idade idosa. E algumas perspectivas iorubás, que são trazidas por Ranilda Yakemi aqui, no diálogo, né, na análise do diálogo que ela fez de algumas mulheres africanas e iorubás. Tudo ok até aqui? Todo mundo me escutando? A Amanda fez uma cara de não tô entendendo. Eu não tava sabendo onde é que você tava querendo chegar e eu realmente não tava entendendo. Ah, sim, ok. A pessoa tá me expondo, velho, meu Deus. E você olhou assim na câmera e falei, não tá me escutando, não tá conseguindo me escutar. Tudo bem, eu vou chegar agora no ponto. Esses relatos de mulheres iorubás acerca do envelhecimento mostram o quanto essas mulheres interpretam a velhice e o envelhecimento como estar se aproximando da ancestralidade e da sabedoria que essa ancestralidade provê para elas. Então, tinha até um ponto, né? A morte, que ela foi até um trecho das falas delas.
A morte, quando boa, não corta laços familiares, pois a condição de ancestral lhe confere respeito, permite que seus valores, né, sejam repassados. Então, se eu me torno ancestral na minha família e eu tenho uma morte, enfim, como elas dizem, né, boa, eu não vou ter os interesses, ou, enfim, o meu legado manchado pelas pessoas que me sucedem, né, pelos meus sucessores. Eu vou ter o meu legado mantido por eles, porque eles me valorizam como ancestral. Então, a minha velhice não é um momento de declínio, muito mais um momento de triunfo, enfim, transcendental, né? Um momento de transcender. Até por estar se aproximando dessa condição de ancestral, propriamente dito, pós-vida, né? E aí, pós-materialidade, né, na verdade. E aí também a gente tem algumas compreensões das culturas asiáticas que Lin Yutang faz também, que é quando ele considera que a nossa cultura é uma cultura que pensa muito de uma maneira narcísica e que pensa muito de uma maneira imediatista. Então, como é que uma cultura que pensa dessas maneiras vai se dedicar, a escutar e respeitar seus idosos, porque compreende que eles têm sabedoria, e 2, esperar e valorizar aqueles que sobrevivem o suficiente para chegar na idade idosa, na idade avançada. Então você tem essas perspectivas que são mais distantes do que a gente tem muito aqui no Ocidente, como muito marcado, né? Desse declínio físico, que a gente marca muito aqui. Outra questão legal da gente pensar é que algumas divindades, na verdade, uma divindade em especial, que é Yami, ela é uma mãe ancestral, ela é a mais velha das mães, ou algo parecido com isso, me perdoem, porque aqui eu estou falando de uma coisa que eu não vivo, mas é uma coisa que a gente pesquisou, então a gente está levando em conta isso. Mas se alguém tiver também esse conhecimento, pode agregar, senão vai ser muito, muito enriquecedor. Mas essa pessoa que guarda a fertilidade e que é cultuada como a mais perigosa e poderosa, né? Perigosa no sentido de ter muito poder. A mais poderosa no candomblé, ela é também considerada a mãe ancestral. Então, essa ancestralidade, esse potencial de ancestralizar é muito valorizado. E como a Amanda até me lembrou hoje de manhã, no texto do pai Rodney, ele tá para a carta capital, ele fala que no candomblé o envelhecer é uma dádiva, né? O velho é um herói porque ele consegue vencer a morte e que nos procura e nos ronda todos os dias, que é uma citação, inclusive, de Mãe Estela de Oxóssi. Então, esse declínio físico e essa proximidade com essa morte vão ser muito mais valorizadas nesse momento e vão agregar a esse indivíduo uma postura, uma posição de muito mais saber, né? De você olhar para o idoso, você procurar ele para conseguir, para adquirir sabedoria, para adquirir conhecimento sobre a vida. Manda ver, amiga. Ele fala que envelhecer é um mérito e que o que o idoso fala essa parte que o Luísa estava falando é que, tipo assim, aquilo que ele fala, que ele te dá um conselho, tem que ser seguido à risca. Ele falou aquilo, você segue daquela forma. Porque como ele é tratado como uma pessoa que está vencendo a morte e não que está velho e sensível e que está perto da morte, não, ele está vencendo, perto da morte assim, de ir e morrer e tal. Não, ele está vencendo ela, logo ele já é um ancestral, naquele momento da velhice. Então, cara, é muito lindo. Eu vou botar aqui, eu estava procurando o site para mandar para vocês, porque a forma que eles passam é muito lindo de se ler, de se ver, que tem alguns vídeos também falando sobre. E da mãe Estela e tal. A mãe Estela era sensacional, aquela mulher, brilhante. Então, para quem gosta, tem curiosidade, eu vou deixar aqui. Vocês dão uma olhadinha nessa carta capital e a partir daí pesquisam mais sobre o assunto. Exatamente. Inclusive, quem quiser pesquisar Mãe Estela de Oxóssi, Mãe Jaciara, daqui de Salvador, ela tem uma entrevista incrível com perfil Opinião na TV. Incrível, incrível, incrível. Macota Valdina também, é um nome muito conhecido aqui em Salvador e que, enfim, 30 minutos de entrevista com ela você já aprende muita coisa. Então, assim, são recomendações que a gente faz, muito fortes. Vitinho, quer falar alguma coisa?
Tô tranquilo aqui. Ridículo. Tô tranquilo. Manda ver. Julinha, manda ver. Oi, gente, boa noite. Oi, Lu, saudade de você. Estão me ouvindo? Escutando perfeitamente, amiga. Gratidão pelo encontro de hoje. E, na verdade, eu só queria, assim, porque eu peguei muito assim pela metade, porque eu cheguei atrasada. Enfim, mas eu só queria partilhar uma situação, né, que acontece muito e a fala de vocês, de certa forma, me remeteu um pouco a isso. É uma situação que acontece na minha família, assim, que às vezes eu, assim, agora eu comecei a parar para refletir sobre quando eu comecei a fazer psicologia, né? Enfim, na minha família eu tenho dois tios que já são idosos e um deles ele é negro e o outro é branco, é um homem branco. E aí tem muito essa visão, e esse meu tio que é negro, ele é idoso, né? E ele continua trabalhando. E vamos dizer assim que os dois têm a mesma faixa de idade, são idosos. E desse meu tio que é negro, é como se ele trabalhar fosse, porque ele é forte. Eu não sei como explicar assim direito para vocês, mas a visão que minha família às vezes passa é que é normal, de certa forma, ele trabalhar e o meu outro tio, que é branco, é como assim, ele já tá na idade de descansar, ele já trabalhou demais, e sendo que os dois têm a mesma idade, sabe? Então, agora, recentemente, no curso de psicologia, né, quando eu entrei e tudo mais, comecei a refletir sobre essas questões, eu fico pensando, né, porque de certa forma é uma situação que é esperada, né? Vocês estão falando muito também do papel da mulher negra, eu acredito que seja até o papel da mulher idosa negra, né? Enfim, não sei não sei como falar sobre isso porque não vivencio, mas sobre essa situação eu fiquei pensando, né? Fico refletindo sobre esse papel que é esperado, né? Dessa figura por ser negra, que representa essa figura de ser forte, de nunca ter descanso, de não trabalhar, ou de não parar de trabalhar, de estar sempre ali o tempo todo, sabe? E assim, muitas situações que eu já presenciei até minha mãe às vezes comenta assim, que é como se fosse uma obrigação essa pessoa trabalhar, não poder descansar, sabe? Então, é isso, eu acho que a gente acaba reproduzindo muito isso, né? Essa visão, assim. Então, eu só queria compartilhar mesmo para agregar um pouco. Juliana fez uma pergunta. Certinho. Eu vou Ah, tirar a palavra, Vitinho. Ó, a gente prefere que vocês venham perguntando. No decorrer, o que surgir, perguntem. Ligue o microfone, coloca aqui, que a gente dá uma pausa e responde. Que a gente prefere falar e deixar a pergunta para depois. Até melhor para vocês não esquecerem também. posso falar? Você? Pode sim, eu falo depois. Ai, que deu uma travada massa. Tá. Juliana, eu acho que, assim, como é uma coisa muito sistêmica, é institucional, acho que está em todo lugar, sabe? Essa questão de pequenas violências que vão acontecendo em vários locais, sabe? É, assim, eu conheço muitas pessoas, antes, né, quando eu era primeiro, segundo semestre, eu não entendia, tipo, eu conhecia algumas mulheres negras que já estavam inseridas no movimento feminista, né, há um certo tempo, que viraram para mim e diziam: nossa, eu não quero pegar um psicólogo ou uma psicóloga, na verdade, eu quero encontrar uma psicóloga. E eu nunca entendi o porquê disso, né? Sempre tornava e dizia para mim: eu quero encontrar uma psicóloga negra, não quero de branca ou com um psicólogo, né? E aí, depois disso, eu passei a entender um pouco que também, assim, o que a gente aprende na faculdade é massa, dá fundamentação, óbvio, poder atuar como profissão, mas que às vezes as vivências, né, esse processo de identificação, ele é um pouco mais forte, né? Ele vai trazer a gente
é igual, você está olhando uma pessoa que é igual a você, né, teoricamente falando, que teoricamente passou pelas mesmas vivências, as mesmas coisas que você, e isso aproxima. Então, eu acredito sim que isso que isso acontece, né, que pessoas negras podem sim ser invisibilizadas ou violentadas, mas não assim, não talvez da forma como foi retratada na notícia, né? Acredito que venha como, por exemplo, uma mulher trazendo um relato, sei lá, para um psicólogo branco, né? Sobre a questão da solidão da mulher negra, e ele não conseguia entender a dimensão, não conseguia entender como é que isso poderia impactar, enfim, todas essas coisas. Posso falar? Tá. Primeiro, tu esqueceu de ler. Aqui, ó. Vocês falaram sobre as diversas violências que a população negra sofre nas instituições e até mesmo na dimensão do cuidado médico, como na obstetrícia. E eu gostaria de saber, na opinião de vocês, isso também acontece na psicologia? Populações negras têm sido invisibilizadas e violentadas na psicologia hoje, na opinião de vocês, e de que maneira? Tá, aí vai a minha opinião. Eu compartilho do que Vitor falou. Eu acho que não de forma velar, assim, tão explícita e também não consciente. Mas por quê? A nossa formação acadêmica, eu acredito que ela não seja suficiente para acolher, cuidar ou entender as questões que serão trazidas por pessoas pretas e pardas. Tá? A maioria dos autores que estudamos são homens brancos europeus. E, assim, se você for pesquisar, são raríssimas universidades, faculdades, que estudam autores negros, sabe? Então, como é que a gente vai tratar dessa pessoa sem nem ao mesmo ter aprendido a teoria? Sem nem ao mesmo saber o que... Assim, ter uma noçãozinha do que pode acontecer. Então, eu acredito que é justamente por isso que nós, pretos e pardos, preferimos encontrar uma pessoa semelhante, porque se ela não estudou aquilo, pelo menos ela passa, né? Supõe-se que ela sente mesmo. Então, ela vai me entender melhor. Então, eu acredito sim que a psicologia também tem essa infeliz falha, mas que não é tarde, né? Pra gente mudar, pra gente tentar. Tem, inclusive, a psicologia preta que fala sobre isso. Vocês podem dar uma pesquisadinha sobre, que eles se aprofundam mais nessas temáticas, em autores pretos e tudo mais. Henrique, tipo um dia desse... Não, muito bom, Júlio. Estereótipos estruturados de forma absurda mesmo. Tipo, um dia desse, vi uma senhora negra dirigindo e cantando um som no carro. Pensei, nossa, que legal. Muito difícil ver essa cena em diversas dimensões. Com certeza. Verdade. Tem uma outra questão também. Eu compartilhei lá em cima aquelas lives com vocês. Uma preta falando sobre, né, a saúde, a sexualidade da mulher preta, e a outra é daquela cirurgiã. E aí, aquele rapaz, acho que é Frederico o nome dele, ele é cirurgião plástico também, ele fez uma publicação muito linda, que ele foi trabalhar no interior, e aí uma senhorinha mesmo, bem velhinha, ela ficou super feliz. Ela olhava para ele maravilhado, porque ela disse que tinha sido o primeiro médico preto que ela tinha sido atendida. Ela era uma idosa, eu não lembro a idade dela, mas era tipo 60 e poucos anos. Imagine o quão difícil em todas as áreas, né? Desde uma senhora dirigindo um carro cantando, até ser atendida por um preto. Lucas, tem alguma coisa a falar? Não, é só porque aqui que a gente tem alguns professores que debatem também com a gente. E são justamente os professores que estão com a gente junto no aprendizado, para o pessoal acompanhar o nosso Instagram também, para ficar ligado, porque vira e mexe a gente publica algum textinho e aí ajuda a enriquecer, né, o arcabouço teórico. Paula, inclusive as próprias pessoas negras se sentem nessa obrigação de servir. Verdade.
Verdade, totalmente. Eu lembro que eu meio que sempre questionava a minha avó, porque todas as vezes que ela ia no médico, ela sempre levava alguma coisinha. Minha avó era cozinheira de mão cheia, gente, vocês não têm noção. E todas as vezes ela levava um salgadinho, coxinha, ela fazia para levar para o médico. E eu ficava, minha avó, por quê? Ele só tá fazendo a obrigação dele, ele tá fazendo o mimo. Ela, mas não custa nada, né? Tem que retribuir. Eu retribuí o quê, minha avó? Mas ele me trata bem. Sabe? Olha a problemática disso. Ele me trata bem. E ela se sentia na obrigação de retribuir aquilo com algo que estava, né, ali. Não só dessa forma, como ela fez cirurgia no joelho e comprou blusas caríssimas para os médicos, e eu fiquei indignada, mas enfim, isso não é o caso. Essa necessidade de servir o tempo todo, de se mostrar presente, de querer retribuir sempre, como se aquele momento em que a pessoa te trata bem fosse um privilégio. E não é um privilégio, é um direito. É o direito dela e a obrigação dele tratar ela bem, porque ali ela é paciente, ele está fazendo o trabalho dele. Então, são essas pequenas coisas que, quando a gente parar para pensar, faz um boom na cabeça. Assim. E, assim, para além do lugar de fala, que eu acho que é muito importante que vocês disseram, né, da identificação e tal, tem também quando se fala, né, que o Vitor trouxe, eu quero ser atendido por um psicólogo negro, uma psicóloga negra, também tem a ver com o reconhecimento do esforço desse estudo e de estar numa posição que não é fácil, porque estudar no ensino superior no Brasil não é uma tarefa simples, e aí quando forma alguém, por conta de um racismo estrutural velado, né, muita gente não quer ser atendido por um médico negro, uma psicóloga negra e assim por diante, e isso faz com que essa profissional também se frustre enquanto um lugar de carreira e, sei lá, vai fazer outra coisa, não consegue pagar as contas, então também é uma forma de fortalecer, aquela coisa de quem sobe puxa, né, o outro, né, aquele memezinho, né, de puxando todo mundo. Eu acho que é muito importante isso. E se a gente imaginar, a partir das falas que vocês trouxeram aqui, que o envelhecimento para a população negra é quase que uma exceção, um ponto fora da curva, justamente porque a expectativa de vida, ela às vezes não chega a ser, ter tantos anos de vida como a população branca no Brasil, em outros países também, mas no Brasil principalmente, a gente pode falar inclusive de várias negligências, né? Hoje de manhã eu trouxe uma reportagem de 20 de julho de 2020, apontando que a pandemia no Brasil, a Covid-19, ia escancarar as questões raciais, assim, para quem dizia que o Brasil tinha ou vivia sob o manto de uma democracia racial, a Covid ia escancarar isso. E logo em seguida eu pego uma matéria, que eu vou até compartilhar com vocês, só um gráfico rapidinho, que é justamente como está colocada a vacinação para a população negra no Brasil. Então, se a gente olhar por esse gráfico, que é de 2019, nós temos uma maioria da população no Brasil negra, uma minoria branca, né? Isso são dados do IBGE, só que a vacinação está colocada desse jeito, ó. Opa, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. A maioria da população vacinada é branca, enquanto menos da metade foi vacinada como negra. Por quê? Porque o primeiro recorte da vacinação do Brasil foi por idade. O primeiro recorte, é a população mais vulnerável, são os idosos. Quem fica idoso no Brasil? Quem consegue chegar numa fase de uma certa idade no Brasil? A população branca. Então, por mais que a população negra seja a maioria, temos também essa questão extremamente complexa, e eu quis trazer essa reportagem para vocês, para a gente ver o tamanho da desigualdade, o tamanho do problema. Vou mandar, Marcelo. E só para finalizar, essa disciplina que a gente está vendo aqui agora, ela é uma disciplina não racializada, ela é uma disciplina feita para pessoas brancas, uma vez que a maioria dos cuidados, das técnicas, dos assuntos que a gente trata, se a gente está falando de uma população já com uma certa idade, a gente está falando de uma população prioritariamente branca. Essa disciplina é uma disciplina não racializada. Então a psicologia, ela pode ser um pouco mais sutil
que algumas outras áreas de conhecimento, mas a gente começa a ver pela representatividade, pela pluralidade, pela diversidade, que a psicologia, assim como tudo, está no mundo. Se está no mundo, é racista, é preconceituosa, é machista, é patriarcal, e é sobre isso que a gente tem que conversar. Eu não sei se provavelmente você já deve ter escutado falar na série Grey's Anatomy. E nessa última temporada, que lançou agora, acho que a temporada 17, eles tratam a questão do Covid. Muito bem feito, na moral. Bato palma demais, porque eles botaram de uma forma que eu não imaginava. Eu precisava ver, sabe, para ter uma noção de tudo. Então vale super a pena, eu indico vocês a assistirem, pelo menos essa última temporada. Como tá muito atual, alguns nichos dá para entender numa boa. Então assistam, focando nessa questão do Covid-19. E aí, uma das personagens, o nome dela é Meg Pierce. Ela é preta e cirurgiã cardiotorácica. E ela faz essa denúncia. Ela está indignada com o mundo, com tudo, porque a maioria das pessoas que estavam morrendo e que estavam sendo infectadas eram justamente essas pessoas pretas. A maioria que estava morrendo eram mulheres pretas. E aí ela traz essa denúncia, essa revolta, que não está disponível em nenhuma plataforma. Eu assisti pelo site. Eu vou colocar aqui para vocês o link. Legendado. E aí ela faz essa denúncia de que estamos virando estatísticas, meras estatísticas. Toda vez que morria um, ela mais uma vai entrar na estatística. E eu não pensava dessa forma, sabe? E essa temporada me deu porque eu realmente não estava pensando, eu não parei para pensar de por que os pobres estão morrendo mais rápido. Já que é uma doença, mesmo sendo uma doença que está aí para todo mundo, para jovem, para criança, para velho, a gente já percebeu que o grupo de risco é o mundo todo. Todo mundo é um grupo de risco porque ela não escolhe. De qualquer forma, porque a maioria são pessoas pretas que vêm morrendo, porque são pessoas que estão em vulnerabilidade social, gente. São essas pessoas que precisam sair para trabalhar, são essas pessoas que não têm no grupo de risco é ser brasileiro, literalmente. Então, justamente por isso que se vira estatística. E aí, a gente pode sair do Covid-19 e ir para a vida. Isso é o tempo todo. O Covid só fez agravar, só fez ampliar, só fez botar na nossa cara, assim, ou você enxerga, porque não tem jeito. Que isso acontece. E aí eu trouxe o exemplo mais cedo da minha avó, novamente. Que ela fez um comentário. Não, agora eu tô bem, eu vou falar de novo. Ela fez um comentário comigo em fevereiro, falando. Ela tava super feliz porque ia fazer 70 anos. Ela dizendo, pô, eu vou ser a primeira dos meus irmãos. Ela tinha 12 irmãos. A vencer os 70 anos. Nenhum da gente conseguiu vingar os 70. E aí o aniversário dela foi muito fofo, fez um jantarzinho bem ali, só netos e filhos mesmo, bem pequenininho e tal. Super feliz. Minha avó fez esse aniversário no dia 6 de fevereiro. E ela faleceu no dia 27 de fevereiro por um ataque cardíaco causado pelo Covid-19. Ela passou por tudo aquilo, de ser internada, entubada e tudo mais. Então, assim, ela chegou a 70 anos, mas ela não passou dele. Por quê? Entende? Fica isso aí. Ela estava dentro de casa. E ela teve os cuidados, entre muitas aspas, tá? Não vou entrar nessa questão, porque aí já é demais. Mas fica aí essa problematização. Ela chegou lá, mas ela não venceu. Mais uma. Minha avó virou mais uma na estatística, como disse Meg Pierce. Então, gente, vale super a pena assistir com essa visão do Covid-19 e trazer toda para essa estrutura social. E aqui, tipo assim, é muito bizarro porque não importa. Lá e aqui tá a mesma coisa. Estamos no mesmo patamar. Eles falam sobre a questão da intubação também, eles entram um pouco nesse quesito de como é perigoso e tudo mais. Então, é isso.
Vou procurar um link para botar aqui para você. Henrique, eu pensava que essa consciência seria de todos, até ouvir meu primo branco falar que o processo do racismo hoje em dia é vitimização. Respirei fundo, promovi reflexão e mostrei esses dados. E mesmo assim não mudou a perspectiva. E agora? Imagina quem vivencia na olhar para sair do mundo de Alice e vir para o real. Nossa, tem gente, Henrique, que mesmo você mostrando, mesmo você comprovando, não tem jeito. Não vai sair desse mundo de Alice, vai continuar lá. Porque pega tudo que a gente passa, coloca na caixinha de vitimização e morre lá. Acabou. Mesmo que o que você falar é mimimi. Você tá provando e mesmo assim é mimimi. Chega a ser bizarro, velho. Mas, muito bom. Palmas pra você que teve essa paciência de promover reflexão para o seu primo. Provavelmente eu daria uma surtada e depois iria promover uma reflexão. Paciência de Jó, realmente, né? Então, gente, esse relato que a Amanda traz, por exemplo, da avó dela e dessa vivência que é diferenciada para mulheres negras e passando pelo envelhecimento, é um relato que mostra o quanto a gente tem, por exemplo, o quanto a gente precisa fazer mais pesquisas, né, nessa área para poder entender melhor o que é a vivência de gênero e aprofundar um pouco mais o que é essa vivência de gênero dentro da raça. Porque quando a gente tem, e até a gente vai até falar um pouco dessa vivência do envelhecimento e as diferenças entre gêneros e tudo mais, mas até quando a gente tem, enfim, da mulher como gênero, a gente vai ver que mulheres negras. Tá cortando. Tá cortando. Lúcio, o sinal ficou um pouquinho ruim. Leva daqui, gente, que eu vou tentar outra coisa aqui. Você vai, Amanda? Fala aí que eu tô fazendo um negocinho aqui. É porque eu tô tentando pegar o link, se não esqueça, gente. Passa o slide, Amanda. A gente fazendo alguns comentários sobre. É porque aqui eu não consigo compartilhar, por isso que eu tô pedindo a você. Pronto, consegui. Eu já tinha liberado ele aqui, é só dar o ok, peraí. Não é isso. É esse aqui, né? Opa, esse. Prontinho. Consegue ver? Aqui deu uma travada pra mim, mas eu consigo ver sim. Tá, se você Vocês não quiser, posso conseguindo me falar, eu já entender? tô liberado. Pronto, Tô pode ouvindo. falar. Que eu vou acompanhando você aqui. Ah, tá bom. Tá. Esse aqui, gente, esse modelo determinante, em 2005, a Comissão de Determinantes Sociais em Saúde da Organização Mundial de Saúde apresentou o conceito de determinantes sociais de saúde como um processo complexo no qual participam fatores estruturais, fatores estruturais e fatores intermediários da produção de iniquidades da saúde. Essa parte do slide a gente trouxe para tentar linkar um pouco sobre aquele dispositivo de Foucault que vocês vêm tendo aula, mas toda esse nosso encontro aqui, onde a gente problematiza algumas questões e traz essa tabelinha para ficar mais, sei lá, vocês conseguirem depois ver e lembrar. Nele, o racismo e o sexismo estão incluídos como fatores estruturais, produtores de hierarquização social associada à vulnerabilidade em saúde. Aí, você quer falar alguma coisa, Vitor?
Eu queria só complementar mesmo que esse slide, ele é um resumo, né, basicamente, de tudo que a gente diz, né, de uma forma um pouquinho mais objetiva, mais, né, simples, né, que aí, para dar uma sedimentada no conhecimento, é bom que vocês dêem uma acompanhada por aqui, né, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, aqui ele é bem sucinto. Isso. Eu depois vou passar para o professor tanto esse slide quanto as referências. E essa imagenzinha está em um artigo. É um artigo onde fala sobre Sueli, traz um recorte sobre Sueli Carneiro, que propôs a utilização do conceito de dispositivo, o dispositivo desenvolvido por Foucault, que oferece recursos teóricos, né, capazes de capturar a diversidade das práticas que o racismo e a descriminalização racial instituem na nossa sociedade. Gente, aqui ficou vermelho, vocês estão me ouvindo? Conseguem me entender? Estamos sim, perfeito. Tá. E, a partir daí, ela estabelece um dispositivo de racialidade. Uma ferramenta conceitual para explicitar as formas como o racismo penetra os diferentes campos da vida social. Os ideais e imagens estereotipadas e os inferiorizantes acerca da diferença do outro e do outro diferente, justificando o tratamento desigual, né? A discriminação mesmo. Aí ela faz tudo isso aqui, trazendo a política, a posição socioeconômica e tudo mais. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Que talvez eu tenha falado muito rápido porque tá vermelho, aí eu tô com medo de travar e eu fico falando rápido. Sim, deu para ouvir perfeito. Tá. Vitor, você vai acrescentar alguma coisa? Não, pode levar. Tá. Aí vem aqui. Esse daqui, aqui embaixo mostra, tá vendo? É um modelo... Ai, meu Deus. Ficou preto de novo. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, perfeito. Minha tela ficou toda preta. Tá. Esse modelo que tá aí na tela, ele é o proposto por Jones, né? Em 2002, como tem ali no cantinho. Ele resume que o racismo assume 3 dimensões principais, que são essas: a pessoal, internalizado, interpessoal e institucional. Essas 3 dimensões acontecem de forma simultânea, produzindo efeitos sobre os indivíduos e os grupos. Não necessariamente sendo apenas nas vítimas, é um grupo em um total mesmo. Gerando sentimentos, pensamentos, condutas pessoais, atuando também sobre processos e políticas institucionais, condutas pessoais e interpessoais, tá? Aí vem o racismo, acho que o primeiro é o internalizado, eu não estou conseguindo ver nada, mas acho que o primeiro é o internalizado. O racismo internalizado, ou pessoal, traduz a aceitação dos padrões racistas pelos indivíduos, incorporando as visões e estigmas. Aí vem o interpessoal. O interpessoal se expressa em preconceito e discriminação, condutas intencionais ou não entre as pessoas. E o institucional, né, que é o que a gente mais tá aí o tempo todo mundo vê e finge que nada está acontecendo. Eu acredito que essa dimensão seja mais negligenciada do racismo e ela destina-se da dimensão individual e instaura a dimensão estrutural, correspondendo às formas organizativas, políticas, práticas, que resultam nos tratamentos e os resultados desiguais, né? Que vem... A gente entra naquilo tudo de que brancos e pretos, obviamente, notoriamente, são tratados diferentes. Enfim, gente, eu consegui resumir bem, eu me fiz entendida? Top. Vitor, pode falar.
Agora, para passar para o próximo slide aqui, você consegue passar aí? Já consegui voltar. Ah, certo, já está tudo ok. Vou falar? Alguém Tá. vai... Alguém tem alguma coisa para perguntar sobre esses dois aí que a gente falou? Tá. Não, perfeito, tá bom. Esse daqui foi extraído de Cooper, Hill e Paul. Sei lá, gente, não sei falar esse nome em inglês. Enfim, essas 3 pessoas aí que desenharam um modelo voltado para apoiar a reflexão conceitual e a intervenção. Tá? Nesse modelo, aborda a promoção da equidade racial na saúde a partir da visibilidade e intervenção sobre os fatores que interferem em seu acesso e utilização dos serviços de saúde. Que vocês podem ver que tem as barreiras que podem ser enfrentadas, né, sendo pessoais e familiares. Essas barreiras são capazes de influenciar no grau de aproximação ou afastamento das pessoas em relação ao modelo que usamos, né, o modelo de saúde que usamos. Os paradigmas que enfrentamos e tudo mais. E aí aqui a parte estrutural, também financeira, nesse momento de barreiras. Enfim, aí ele vai mostrando tudo o que poderia ser feito em questão de intervenção e que conseguisse promover uma equidade entre todos nós. Prontinho, terminei. Gente, antes de finalizar, tá dando para me escutar? Será que eu consigo? Tá. Dá. Tá sim, tranquilo. Maravilha. Antes da gente finalizar, para a gente contemplar todas as áreas, né, da nossa proposta, né? A gente fala de raça, a gente fala do envelhecimento, e é legal também a gente trazer um ponto que, enfim, pode ser um ponto contemplativo também para mulheres negras, que, claro que não se aplica a tudo, mas que a gente teve, por exemplo, a gente pode observar, por exemplo, com um artigo da professora Alda Brito, né, de Mota, que ela fala dessas dimensões de classe e social e de gênero e de raça dentro do contexto do envelhecimento. Tudo bem até aqui? Sim, Lu, consigo te ouvir. Não? Consigo te ouvir, desculpa. Ok. Ok. Então, o propósito da pesquisa... Maravilha. O propósito, assim, o principal que eu consigo extrair dessa pesquisa dela é essa diferenciação dos envelhecimentos enfim, dos homens e das mulheres, e a gente consegue pensar isso mais claramente, mais evidentemente, se a gente pensar que, enfim, uma vida idosa é um envelhecimento ideal, né? Então a gente vai aqui suspender rapidamente as questões de classe social mesmo, especificamente, para poder a gente fazer essa análise um pouco mais direta, enfim, pensando só no serviço que o patriarcado e o machismo fazem nessa diferenciação dos processos de envelhecimento de acordo com o gênero. Então, como o Vitinho já falou, pessoas trans simplesmente não envelhecem, a gente realmente não tem esse dado. Mas a gente tem os dados a gente tem, enfim, relatos que mostram a compreensão das pessoas idosas, enfim, dos homens idosos e das mulheres idosas. E é uma compreensão muito oposta, né, quando a gente pode observar, que é, por exemplo, quando a gente pensa nas mulheres, as mulheres expressam muito mais uma sensação de liberdade, enfim, uma sensação de estarem mais ativas e de estarem agora vivendo plenamente quem elas. Então você tem essa característica específica do envelhecimento feminino. Por que a gente tem essa característica no envelhecimento feminino? Porque a vida da mulher, no contexto da nossa sociedade capitalista, racista, patriarcal, etc., é de que a mulher deve servir para 2 coisas. Servir ao patriarcado como geral, então servir aos homens que estão na vida dela, e de produzir e cuidar de proles, né? Então, todo mundo escutando até aqui? Sim, perfeito. Sim, sim. Maravilha. Então,
Essas mulheres agora, em vida idosa, enfim, que se supõe que elas não podem gestar, que elas não podem mais servir aos homens com o mesmo vigor que uma mulher mais jovem, então ela agora, livre das amarras do patriarcado, do machismo, ela pode se dedicar às coisas que ela tem de fato interesse. Então, a Alda traz, inclusive, o depoimento de algumas mulheres que não eram de classe alta, não eram de classe média nem classe alta, que eram de classes populares e trabalhadoras, e que falavam dessa liberdade maior que elas obtinham na vida idosa. Por exemplo, antes meu marido não deixava nem eu sair para comprar pão. Hoje eu consigo me orientar tranquilamente, fazer minha vida tranquilamente, ele não está nem aí, ele não se importa de eu sair mais. Porque ela agora não tem mais a obrigação de servi-lo, porque ela agora é uma mulher idosa. Então, ou de gerar as proles dele, de cuidar das proles dele, né? Então, a gente tem essas libertações. E também uma libertação que muitas das meninas aqui, na verdade, todas as meninas aqui vão conseguir se relacionar, que é a libertação com relação ao assédio enfim, essa desejabilidade social. O corpo da mulher idosa... Tudo bem aqui? Sim. Maravilha. O corpo da mulher idosa, ele não tem a mesma desejabilidade social. Enfim, não se compreende esse corpo idoso como um corpo desejável para o olhar masculino, né? O male gaze. Então a gente tem essa mulher idosa que agora tem chances de se expressar sexualmente sem ser hipersexualizada, ou sem ser demonizada, ou sem ser podada na sexualidade dela, enfim, castrada, né? Então a gente tem essa mulher idosa que agora não sente mais ou não se preocupa mais tanto com a possibilidade de sofrer um assédio na rua ou de ser podada por um casamento machista.